A influência e perseguição à maçonaria durante o regime de Vichy e o nazismo. Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, enquanto as tropas nazistas invadiam e dominavam vastas áreas da Europa, uma das políticas mais duras e frequentemente esquecidas de Adolf Hitler e seus aliados foi a perseguição intensa contra grupos considerados inimigos do regime. Enquanto a perseguição aos judeus é amplamente conhecida e documentada, outra vítima significativa dessas políticas foi a maçonaria. Este estudo se propõe a explorar detalhadamente como os regimes de Vichy nazista colaboraram para a perseguição e, em muitos casos, extermínio dos maçons. A ascensão do regime de Vichy. Após a rendição da França em 1940, uma parte significativa do território francês foi ocupada pelo exército alemão, enquanto o Marechal Pétain formou o regime de Vichy na outra parte. Philippe Pétain, apesar de seu status como herói da Primeira Guerra Mundial, tornou-se uma figura controversa ao colaborar com os nazistas. Sob seu governo, uma série de políticas repressivas foram implementadas, incluindo a perseguição de grupos considerados ameaças à moralidade e à integridade francesa. O papel de Bernard Fay na perseguição aos maçons. Bernard Fay, um historiador francês de inclinação monárquica, foi encarregado pelo regime de Vichy de liderar o Serviço das Sociedades Secretas, uma organização dedicada à supressão e perseguição da maçonaria e outras sociedades secretas. Fay, influenciado por suas visões antimaçônicas, utilizou sua posição para confiscar propriedades e arquivos maçônicos, bem como para a deportação de maçons para campos de concentração. Sua colaboração próxima com as autoridades nazistas facilitou a cooperação efetiva entre os regimes de Vichy e nazista. O uso da propaganda antimaçônica. Uma das ferramentas mais poderosas do regime de Vichy e dos nazistas foi a propaganda. Filmes como Forças Ocultas foram produzidos para vilipendiar a maçonaria e apresentá-la como um elemento subversivo e prejudicial à sociedade. Exibições públicas e exposições antimaçônicas foram organizadas para reforçar essa narrativa, culminando em uma retórica que associava a maçonaria com a decadência moral e a traição à nação. A perseguição além das fronteiras francesas. A perseguição aos maçons não se limitou à França. Na Bélgica, o partido rexista liderado por Léon Degrelle colaborou com os nazistas para suprimir e eliminar maçons. Arquivos e registros foram usados para identificar e prender maçons, que muitas vezes enfrentaram o mesmo destino trágico que seus colegas franceses. A destruição de uma rede fraterna. As consequências da perseguição foram devastadoras para a maçonaria europeia. Milhares de maçons foram deportados, muitos deles morrendo em campos de concentração ou prisões. A destruição sistemática de uma rede que promovia a fraternidade, a liberdade e a tolerância deixou um legado de tristeza e perda que perdura até os dias de hoje. A perseguição à maçonaria durante os anos de Vichy e do nazismo foi um capítulo sombrio na história europeia. Sob o pretexto de eliminar uma suposta influência subversiva, regimes colaboracionistas cometeram atrocidades e repressões contra maçons inocentes. As políticas e ações de Bernard Fay e seus aliados alemães desmantelaram uma instituição que promovia ideais de liberdade e fraternidade. É crucial lembrar desses eventos para garantir que nunca mais se repitam.